Alô. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Dr. Fernando Muniz, sou nutrólogo, trabalho com medicina esportiva já tem algum tempo. Tem algum tempo eu me dedicando ao estudo da disbiose, tá? Das alterações intestinais, do leak gut, eu ia falar para vocês, e das intolerâncias alimentares. Que é um tipo de alteração que vem acontecendo muito e a gente vem pegando muito no consultório. O que está faltando é a gente diagnosticar, investigar e perguntar, que aí você vai achar. Cada vez é mais prevalente esse tipo de intolerância e essas alterações que a gente vai comentar na pele, sistema respiratório e cérebro, que são os principais, entre outros. Primeira coisa é a gente tentar definir a diferença entre alergia e intolerância alimentar. E muita gente confunde, né? Chega lá no consultório, mas eu já fiz teste alérgico, não deu nada. E realmente não vai dar, tá? A alergia é uma reação imediata e a intolerância é uma reação mais tardia, né? Que vem acontecendo e a pessoa vai desenvolvendo com o tempo. Inclusive as reações imunológicas são diferentes, tá? Como a gente pode ver nesse esqueminha aqui, ó. Quando você observa, tá? Quando você tem intolerância alimentar, ela pode ser mediada pelo sistema imunológico, então os anticorpos vão lá e vão interagir com esse antígeno, só que a reação é alergia quando ela é feita pelo IgE, que é uma reação aguda, tá? E ela é intolerância quando é uma reação mais tardia, feita pela IgG tipo 3 ou tipo 4. Além disso, a intolerância ela pode acontecer também não só por reação imune, né? Ela pode acontecer também por fatores não imunológicos associados, como deficiência de enzimas ou processos farmacológicos, como eu vou mostrar mais na frente já para vocês. Aqui, para a gente entender, eu sei que é um gráfico em inglês, nem todo mundo é da área de saúde, mas vou tentar explicar para vocês o que acontece com o intestino de quem fica se expondo ao alimento que faz mal a ele, tá? Então, toda vida que a pessoa insiste em ingerir um tipo de alimento que faz mal, por exemplo, uma intolerância à lactose, continuar consumindo lactose, uma intolerância ao glúten, continua comendo glúten, tá? O que é que vai acontecer? Essas toxinas dos alimentos, desses patógenos que entram, tá? Começam a lesionar o seu intestino. Essas células intestinais, elas são bem coladas uma na outra. Praticamente não há espaço entre um e outro, tá? Quando ela começa a ser lesionada, começa a aparecer essas aberturas entre uma célula e outra intestinal. Em inglês eles têm um termo chamado leak gut, tá? Que é essa abertura por onde começam a passar substâncias que não eram para passar e começa a dar reação inflamatória e reação imunológica nesse local. Então você começa a... Passou um corpo estranho para cá, ó. O corpo vai fazer o quê? Ah, tem alguma coisa estranha aqui, vamos mandar nossa defesa para lá. E começa a ter reação química e mandar inflamação não só para o intestino. Essa inflamação cai na corrente sanguínea e vai para o resto do organismo. E vai atingir órgãos-alvos. Aí o órgão-alvo que vai ser atingido depende muito do tipo de alimento e da reação de cada um individualmente, tá? Então, isso vai levar a uma inflamação sistêmica e empobrecer a saúde do portador dessa intolerância. Além do mais, aqui é o mesmo leak gut, uma outra representação. É importante dizer que a comunicação do intestino com o fígado é praticamente direta. Então, muita gente hoje tem esteatose hepática, dano oxidativo aumentado, resistência à insulina. Ah, não estou conseguindo emagrecer, minha insulina está sempre alta e não sabe o que é, né? Fica tomando remédio para baixar a insulina, às vezes fazendo academia e não baixa, não emagrece, quando o problema está no seu intestino, por conta de uma simples intolerância alimentar. Que é só se afastar do alimento e você vai ficar bem melhor, né? Então, o dano ao tecido hepático também é importante. Quantos casos hoje, quem não vai ver amigo falando, eu estou com gordura no fígado, eu estou com gordura no fígado, é muito prevalente isso hoje. E uma das causas é uma simples intolerância alimentar.
Aqui só para demonstrar para vocês como fica a célula intestinal quando ela, com o passar do tempo, vai sendo lesionada. Isso aqui é uma célula normal de intestino, você vê que ela é cheia de reentrâncias, ó. Essas reentrâncias é para captar melhor os nutrientes e haver essa troca. Com a evolução das lesões, ela começa a ficar plana, ó. Então a área de absorção de nutrientes diminui muito, né? Então o paciente tem, na verdade, uma deficiência de nutrientes, chega lá no consultório, com deficiência de ferro, de vitaminas, carência de magnésio, distúrbio de relação de proteínas, tá? De aminoácidos. Por quê? Porque não está absorvendo. E às vezes alteração no padrão de fezes também. Começa a ter uma fezes mais amolecida, mais diarreica ou mais explosiva, porque está fermentando muito, porque não está absorvendo. Aqui mostrando vários fatores que podem também piorar essa função intestinal e essa intolerância. Então, uso de medicamentos, antibióticos, tá? Medicamentos para azia, que é muito comum usar os omeprazol da vida. O omeprazol, ele baixa muito o pH do estômago. Com isso vai aumentar a proliferação bacteriana, que chama de disbiose, tá? E essa proliferação bacteriana vai piorar a função no seu intestino, a absorção e gerar mais inflamação ainda. Aqui são alguns dos sintomas que estão relacionados com intolerância ao glúten, sintomas não relacionados ao trato digestivo, então sensação de inchaço abdominal ou em articulações, gases, excesso de gases, enxaqueca ou cefaleia, tontura e cansaço, dor, coceira. É muito comum o paciente com glúten ter tipo uma alergia, ele fica tomando antialérgico para melhorar a coceira na pele e não consegue melhorar, sempre está voltando. Diarreia e prisão de ventre, pode alternar uma coisa com a outra. Esse slide é para mostrar a importância das bactérias boas para o intestino. Toda vida que você está ingerindo alimento inadequado para você, ingerindo medicamentos como omeprazol, como eu falei, ou alguma toxina, você vai proliferar mais as bactérias maléficas ao seu corpo, tá? Então, por isso que hoje muitos dos nutricionistas e médicos que trabalham com essa área tentam repor para você os lactobacilos, os bifidobactérios, que são as bactérias teoricamente boas, que vão combater essas ruins e melhorar a inflamação, tá? Para vocês terem ideia, no intestino da gente tem mais bactérias, colonização de bactérias, do que você tem de células no corpo. Então nós somos dominados por essas bactérias intestinais. Se você deixar proliferar só as ruins por má alimentação ou mau hábito de vida, você vai estar piorando toda a função de saúde que você tem no seu corpo. E quais os sintomas mais frequentes associados com intolerância alimentar no trato digestivo? Tá? Empachamento, sensação de estufamento abdominal é um dos mais frequentes. O paciente fala assim, eu pergunto muito, você tem intolerância a algum alimento? Não, doutor, como tudo. E você tem sensação de a barriga inchar às vezes quando come? Ah, sempre. Quer dizer, então, para ele, às vezes é normal, se você não perguntar e não direcionar a pergunta, ele vai achar que é normal comer e a barriga estufar e ficar cheio de gases. Tá? E alguns sintomas que eles acham normal na vida deles. Flatulência, e não é flatulência, faltou um L aqui. Diarreia, dor abdominal, refluxo gastroesofágico, principalmente por dificuldade de digestão de carboidratos no estômago, constipação, a prisão de ventre e esteatose hepática, que é a gordura do fígado. E quais os sintomas ou sinais sistêmicos que a pessoa pode ter? Tá? No sistema respiratório, sinusites, rinites e asma. É muito frequente. Isso está associado com a alimentação. Né? Aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tenho um sobrinho que é alérgico a leite, comprovadamente. E o irmão dele agora está tendo otite de repetição faz 2 meses, um antibiótico há 2 meses e não melhora. Aí eu falei para ele, e por que você não tirou o leite ainda do seu filho? Aí ele, a médica otorrina até mandou, mas eu não achei que era isso. Aí ele queria fazer o exame, que esse exame eu vou falar para vocês depois, que a gente faz, mas vai ter um custo elevado, sabendo que às vezes aquele alimento ele já sabe qual é, já tem um irmão que tem, seria mais fácil já retirar e fazer o teste.
né? Tá? E não é, até os otorrinos hoje já falam muito da relação do consumo de leite e derivados com sinusites e rinite de repetição. Pele, né? Acne ou rosácea. Rosácea, para quem não sabe, é uma inflamação vermelhinha, inflama a pele do rosto. Então, acne tem a ver. Doutor, me passa um remédio para minha espinha, um creme. Quando o problema dele é o alimento que ele está consumindo, então não vai melhorar nunca. Ele vai resolver o problema temporariamente. Até eu brinco muito no consultório. Espinha é igual a intestino ruim, mal cuidado, tá? Comendo mal. Eczemas, que são coceiras ou prurido, né? E piora de seborreia. Glúten e leite dá muito isso aqui, ó. Caspa, né? Retorno de caspa, seborreia na cabeça, ferida na cabeça, é muito comum com leite e glúten, tá? Sistema locomotor, né? Atendi uma paciente hoje, para vocês verem que não é infrequente. Enquanto ela não tirou o leite, não melhorou de uma dor que ela tinha. Ela estava tomando remédio imunossupressor com diagnóstico de espondilite anquilosante. Para quem não sabe, é uma doença imunológica e piora a função da coluna e congela a sua coluna, a pessoa fica sem movimento. Era um atleta, engordou 20 quilos tomando esse remédio, né? E o problema dela era o quê? Leite. Tá? Tirou o leite, conseguiu ficar 6 meses, hoje ela melhorou 99% da dor sem remédio, só porque tirou o leite. Tá certo? Então tem muita relação e tem que ter cuidado, pessoal. Dores musculares não é infrequente. Agora, isso aqui é muito prevalente no nosso dia a dia. Cefaleia, enxaqueca, ansiedade, depressão e hiperatividade. Quantas crianças não chegam para vocês hoje com diagnóstico de hiperatividade? Ou ver algum familiar falar, fulano é um filho hiperativo. Cada vez está maior. Hiperatividade tem a ver com o intestino ruim. As crianças hoje comem mal, tá? Depressão, ansiedade, relacionado com a alimentação muitas vezes. Essa comunicação do intestino com o cérebro é praticamente prevalente demais. Não é, dizem que o intestino hoje é o segundo cérebro da gente. Palpitações, né? Então, tem uma palpitação, né, doutora Mel? Palpitação depois de você consumir o alimento, pense que pode ter intolerância àquele alimento. Disfunções tiroidianas, que é a paixão da doutora Marina tá ali atrás, né, Marina? Adoram a tireoide. Muito comum também com ingestão de leite. Você tem disfunção tireoidiana, hipotireoidismo ou tireoidite, que é a inflamação da tireoide. Fadiga crônica é muito prevalente a relação com o alimento, né? Para vocês terem ideia, um dos casos mais famosos é do Djokovic, aquele cara que é primeiro no mundo no ranking do tênis. Ele, antes de tirar o glúten, não conseguia chegar a 15º do ranking. Tirou o glúten, melhorou disposição, agilidade e chegou a primeiro do ranking porque tirou o alimento, né? E ganho de peso, né? Aquilo que eu falei, não consigo emagrecer. Por que será? Você está inflamando o seu intestino e manda inflamação para o resto do corpo. Essa inflamação a gordura adora, tá? E a gordura vai apropriando porque você está inflamando ela o tempo todo. E ela, esse alimento eu quero, e ela não vai sair do seu corpo. Enquanto você estiver estimulando o seu intestino com um alimento ruim. Outra coisa para ganho de peso é que o intestino lesionado, ele é mais permeável, então passa mais coisa por ele. Então, quem você já não ouviu falar assim, eu como bem pouquinho, mas mesmo assim eu engordo ou não perco peso. Por quê? Porque o intestino está mais permeável, aquelas calorias que não era para ele absorver, ele acaba absorvendo mais, mesmo ingerindo menos, tá certo? Então ele acaba absorvendo mais açúcar, mais carboidrato, mais gordura e ele acaba engordando da mesma forma, mesmo comendo pouco. Então o que fazer? Primeira coisa, se você tem suspeita de um alimento, já retire de cara. Faça um teste de pelo menos 60 a 90 dias e observe como é que fica seu corpo, né? Muitas vezes as infecções desaparecem, a fadiga já começa a melhorar, a dor de cabeça some, tá? Ou então, se você não tem ideia qual é, geralmente te limita assim, os 3, 4 alimentos que são mais alergênicos, que geralmente é leite, glúten e as oleaginosas, principalmente castanha e amendoim. Tenta tirar. Feijão também é muito alergeno, tá? Então você tenta tirar, às vezes tira todos esses,
passa 2 meses sem, se for possível, e vai reintroduzindo um a um, para você ver qual é. É uma outra forma também de você tentar diagnosticar. Ou fazer exames específicos, e hoje a gente já tem os exames para alergia, já são conhecidos há mais tempo, e os exames para intolerância, e vem sendo aceito no mercado agora, apesar de algumas controvérsias. Tem gente que ainda fala mal do exame de intolerância, tem gente que serve, mas o problema do exame de intolerância, que não é considerado legal, é o tipo de reação que faz, tá? Só para exemplificar para quem não entende um pouquinho de exame, é uma reação imunológica. Uma reação imunológica precisa de um antígeno e de um anticorpo. Se você oferece um exame e faz essa reação mais forte, mais fidedigna, ele é bom. Se a reação é meio fraquinha, você não consegue ver realmente se é, ele é um exame ruim. Então, o que a gente tinha no mercado até há pouco tempo, era um exame que ele dava reações meio cruzadas, você não conseguia definir a intensidade do alimento, se era bom ou não, né? Era um exame mais baixo custo, mas de qualidade ruim, não dava segurança para a gente trabalhar. E hoje já se tem um exame, ele faz a reação mais forte e ainda gradua o tipo de reação. Então dá mais segurança para a gente trabalhar, e no dia a dia da clínica a gente consegue fazer uma relação melhor e diagnosticar melhor do nosso paciente. Alô? Importante sempre tratar o intestino e o estômago. Então, repõe a desbiose, pré-probiótico, como eu coloquei aqui. Se tiver faltando, se o paciente já tiver com deficiência de ácido, por uso de omeprazol crônico, você tem que repor o ácido que está faltando, senão você não vai digerir, vai procriar bactérias lá e lesionar mais seu intestino, tá? Magnésio é fundamental para quem tem problema intestinal. Aqui só para mostrar para vocês como é o tipo de reação que dá no exame, ó. Então ele gradua de 0 a 4, tá? Então você tem uma noção real de que alimento realmente você precisa tirar. Quando o nível é... Quando o nível é 4, é uma reação muito forte. Então esse é um alimento que você não pode consumir de jeito nenhum, tem que tirar da sua vida, tá? Isso aqui é eu tirei de um exame de um paciente lá, obviamente está sem o nome, tá? Mas veja aqui, ó. Gliadina é o glúten, farinha de centeio, nota 3 para ele. É uma nota quase máxima. É um alimento que ele está fazendo mal para ele, mas ele pode ainda rotacionar, ou tipo, comer de vez em quando, mas o ideal é que retire. Já o nível 4, como é o caso dele, ó, clara do ovo e leite de vaca. Se ele continuar comendo, ele não vai conseguir melhorar e vai continuar tendo as reações que ele tinha. Esse paciente aqui, ó, ele não conseguia ganhar massa muscular, só por conta de alergia à clara do ovo e leite de vaca. Mas ele estava no nutricionista dele, só passava ele comer o que de manhã? Ovos. Comia de 6 a 8 ovos por dia, né? Como é que ele ia melhorar todo inflamado, tá bom? Então, a gente tem que saber direcionar isso no nosso paciente, né? Tem nutricionista aqui na plateia? Então, a gente, o nutricionista, é quase que a comissão nossa da intolerância. Alô? É quase a comissão de frente. Eles que chegam para você, né? Tá? Capricha um pouquinho mais no diagnóstico, tenta fechar, investiga mais, e você vai conseguir tratar melhor o seu paciente. Mostrando, ó, que o intestino, ele manda para o seu cérebro, tá? Vários neurotransmissores e metabólicos de bactérias e citoquinas, que são moléculas inflamatórias. Então, o intestino saudável, ele vai mandar uma mensagem boa para o seu cérebro. Se ele estiver doente, só vai mensagem ruim para lá, tá? E de lá para cá, ele vai mandar o estímulo para o seu intestino de acordo com o que ele recebeu. Se for uma mensagem boa, ele manda a mensagem boa de volta. Se for uma mensagem ruim, a mensagem que vai para o intestino também é ruim. E aí a mensagem que ele manda para o intestino é o quê? Ó, se movimenta mais, é diarreia dessa vez. Ó, para de se movimentar, agora é para aprender. E você fica naquela transição para lá e para cá. Então, a gente tem que melhorar essa onda, né, de energia que passa do cérebro para o intestino, tá? E deixar ele cada vez mais conectado, tá?
tem que se conectar perfeitamente, o encaixe tem que ser perfeito do cérebro com o seu intestino. Você fazendo isso, a sua saúde vai levantar e vai melhorar muito, tá certo? Aqui são alguns trabalhos para quem quiser saber de onde eu tirei, tá certo? Tem vários trabalhos na literatura, tá? Trabalhos científicos. Ok? E para quem precisar falar, quiser tirar alguma dúvida, fica à disposição para vocês, tá? E se tiver vergonha de perguntar aqui, quiser perguntar via direct, pode perguntar pelo meu direct, eu tenho o maior prazer de responder também. Ok? Querem perguntar alguma coisinha? Alguma dúvida? Então, obrigado pela presença de vocês, espero que tenha esclarecido, tá? E fico à disposição para qualquer coisa.